Boa noite, pessoal. Pessoal, um recadinho. Para quem adquiriu os convitinhos, os valinhos da feijoada, e quem tiver com ele, já pode retirar hoje, tá certo? Então, a entrega vai ser no domingo, das 9 ao meio-dia, mas quem tiver hoje, sábado, desculpa. E para quem tiver hoje, já pode retirar, tá bom? Vamos fazer a peça inicial então? Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Gostaria de chamar agora nosso companheiro Pedro Mesquita. Alô? Alô, som. Boa noite, pessoal. Mais uma vez é um prazer estarmos aqui reunidos nesta noite para mais um estudo de assuntos voltados à doutrina, né? Antes disso, eu tenho alguns recados, eu vou fazer já no começo, porque senão depois no final, se o tempo toma, fica mais fácil de eu controlar o tempo. O primeiro é que no sábado, dia 11, lá em Garaçu, no Miramês, nós teremos até o cartazinho ali, a partir das 15 horas, a famosa pintura mediúnica. Vai ter uma médium que está vindo, não lembro, acho que é São Carlos, se eu não me engano, e eles vão estar tendo essa apresentação da pintura mediúnica lá no Miramês a partir das 15 horas. E nessa semana, amanhã, o Kardec, o ASEAC, está comemorando os 10 anos da existência da casa, lá do Roosevelt, né? Fica lá no Sonho Nosso. E vai ter amanhã palestra com Paulo César Fernandes, O que é a Vida, ele é lá de Marília. E no dia 11, às 14 horas, vai estar tendo um seminário, também lá no Kardec,
sobre a fidelidade espírita, que vai ser proferido pelo próprio Roosevelt, ok? Então são os convites dessa semana aí, quer dizer, tem atividade para quem está de feriado aí, né? À vontade, dá para pular em Garaçu, dá para pular na Barra, em tudo quanto é lugar, tá bom? Outra coisa que me pediram. Opa, espera aí que desligou aqui. Acho que fui eu mesmo. Aí. A questão do silêncio. Pediram para mim dar uma outra reforçada. Pessoal da sala de passe, tem gente também da assistência reclamando quanto à conversa paralela que anda atrapalhando com o silêncio. Eu fiz uma palestra, acho que há uns 2 meses atrás, falando justamente sobre essa questão do preparado que a gente faz aqui na sala, antes de ir para a sala do passe. Então, na realidade, o ideal é que nós chegássemos à casa espírita e não ficássemos com conversas paralelas, principalmente quando a gente está conversando no paralelo, não estamos conversando coisas boas, né? Está todo mundo reclamando de alguma coisa que aconteceu no dia, tá? Então, nesse momento aqui é para a gente deixar essas conversas de lado e já tentar entrar no clima do que vai acontecer mais tarde, que é justamente os passes, né? Essa transmissão de energia que vai ser feita. E pediram também para que depois que sai do passe, a hora que toma água, não ficar com a conversa aqui próximo, porque tem gente para ser atendido também e acaba a conversa daqui atrapalhando aqueles que não foram atendidos ainda. Então, se isso acontece, lembra que chamava para ir lá na cozinha, tomar um chazinho, um cafezinho, chocolate? Aí conversa lá, faz a interação, a confraternização lá, para não atrapalhar o pessoal que está tomando o passe aqui ainda que vai ficar para ser atendido, porque tem os tratamentos de cartões e tudo para serem feitos ainda, tá bom? Obrigado, viu? A direção agradece. Apega para nós, Marcos. Está dando para enxergar alguma coisa, gente? Tá? É que eu que estou cego mesmo, o DNA já está meio avançado, né? Já e está dando para escutar também? Eu estou cego e surdo, então está tudo certo. Se tiver alguma coisa ruim, vocês avisam aí, né? É só tirar o palestrante para o outro que está tudo certo, né? Pessoal, nós vamos fazer um estudo hoje sobre a obsessão. Essa ação persistente, né? Que um espírito mau exerce sobre um espírito. Normalmente eles falam que é sobre o espírito encarnado, mas nós vamos ver durante esse estudo da obsessão que nem sempre é assim, né? Porque todo mundo, eu estou com encosto, lembra do famoso encosto, né? O encosto que todo mundo falava é o famoso obsessor que está do nosso lado. E ele não está ali à toa. Então, normalmente, os casos que a gente acaba tratando dentro da casa espírita consiste mais desse lado, né? Uma ação de um espírito mau, que ela é exercida sobre um espírito, de um espírito desencarnado para um espírito encarnado. Mas nós vamos ver que lá para frente que não é só assim que a obsessão acontece, tá? O processo obsessivo, seja qual for o tipo, obedece à afinidade de pensamentos e sentimentos, tá? Que um nutre pelo outro. Prestaram bem atenção? A obsessão, ela sempre tem alguma coisa de ódio, vingança, raiva por trás do sentimento, tá? E a primeira ligação do obsessor com o obsedado é através do sentimento. Vocês vão entender o porquê mais para frente daqui a pouquinho, tá? É através primeiro do sentimento que o obsedado tem, dando brecha para o obsessor estar trabalhando, tá? E aí o obsessor, através desse sentimento, vai fazer o quê? Se ligar ao pensamento da pessoa. E aí começa a agir no psíquico da pessoa, tá? E aí nós vamos ver os casos que são desde o simples até ao terceiro nível, que é o mais bravo de todos, que pode até tirar a consciência da pessoa. Tirar a consciência, assim, não dela desmaiar ou não, mas de fazer a pessoa tomar atitudes totalmente que não sejam de conta dela, né? Mas vamos lá. Acho que eu tenho que dar a volta aqui, que funcionou. Quem que é o obsessor? Definição simples. Alguém como nós, sujeito a erros e acertos por não ter perdoado o seu agressor. E por estar ainda preso ao sentimento de revolta ou raiva, ataca sua vítima e tenta de todas as formas assumir o controle da vida da pessoa.
Tá? O obsessor nada mais é do que uma pessoa que desencarnou e está com aquele sentimento de raiva, que não perdoou, que levou vingança, que só a hora que passar para o lado de lá, está sendo um grande concorrente a ser um obsessor. Porque esse sentimento vai fazer com que ele se ligue ao quê? Aqueles que estão na mesma sintonia dele. Né? Que não é nada bom. O obsedado. Quem que é o obsedado? Aquele que está dominado mentalmente por um espírito. Obsessor, lógico. Se nós estivermos dominados por um espírito de luz, nós não estamos obsedados. Nós estamos recebendo o quê? Uma intuição, uma influência boa, que é o caso do médium quando está dentro do trabalho do que a gente espera. E nós vamos ver, porque normalmente a literatura que Kardec deixou, ele deixa a influência obsessiva bem próximo do médium. A gente vai ver que está muito associado à mediunidade. E quanto mais a pessoa tem a mediunidade aflorada, mais aí que orar e vigiar funciona perfeitamente, tá? Então aquele que está dominado mentalmente, por exemplo, que com uma ideia fixa, normalmente age fora do contexto considerado normal, como se fosse doente mental, que só pensa nos prazeres mundanos. Tá? Então é fácil, muitas vezes, da gente identificar um processo obsessivo. Ele não é muito difícil, não. Aí nós vamos entrar no quê? Nas gradações da obsessão. Ou das obsessões, né? Em geral, a obsessão se instala gradativamente, sendo inicialmente bem tranquila, ela é simples e sutil, tá? A gente percebe isso quando acontece. Quando ela está nesse caso ainda, simples, a gente percebe, porque é quando aquele dia que a gente toma uma atitude que não pertence a nós. Por algum motivo, alguma coisa tirou a gente do sério, um nervosismo, alguma coisa, e a gente acaba ofendendo uma pessoa ou tomando alguma atitude que não pertence ao caráter da gente. Aí depois você para e fala assim, por que eu fiz isso? Isso não é meu, eu não sou assim. Está dando para perceber que teve uma portinha aberta que eles aproveitaram para dar aquela cutucadinha. Né? No Face, né? Uma cutucadinha lá, né? Já fez um processo obsessivo, não é assim? Porque até o Face está obsedando os outros hoje, né? Vocês não viram a reportagem na televisão lá? Tem gente passando por bullying, né? Respostas. O Zeca Camargo fez um comentário infeliz, né? Sim, tá vendo? Aí ficou um monte de gente metendo o pau nele. Tá vendo como que se cria? É simples de conseguir um processo obsessivo, gente. Não é difícil, não. Tá? Aí é o seguinte, então ele vai do simples e sutil, aos poucos vai dominando a vítima, induzindo-a a cometer pequenos erros, até chegar ao ponto de dominá-la por completo. Tá? Nesse estágio, a vítima, em muitos casos, chega a ser desapropriada de sua vontade. Já é lá quando a gente está no caso da subjugação. Tá bom? Nós vamos ver três tipos de obsessão. Eu não posso ir muito devagar, gente, porque aquele relógio ele anda muito rápido. Então eu não consigo vencer ele nunca. Parece brincadeira, né? Graus da obsessão. Aí agora que nós vamos entender como é que ela age na gente, tá ok? O simples. Quando a mente é influenciada com ideias, mas de maneira tal que a pessoa consciente percebe. Que eu falei agora de pouco. Quando a gente toma alguma atitude que percebe que não faz parte do caráter da gente. Ou da forma da gente agir normalmente. Aí por algum motivo nós tivemos alguma coisa, sabe aquele dia quando fala assim? O sangue ferveu, pronto. Sangue ferver é a melhor porta aberta para obsessor funcionar, gente. Porque a gente perde todo o equilíbrio dos centros de energia, perde o equilíbrio emocional, perde o equilíbrio mental, e aí é a facilidade que eles têm para poder estar atuando e fazendo aquele joguinho que eles querem, justamente para prejudicar a pessoa, tá? Fascinação. Ação direta e constante do pensamento, paralisando o raciocínio, aceitando tudo que lhe é passado como sendo a mais pura verdade. Esse é um caso, fica fácil de contar. Para quem leu, alguém conhece Manuel Cristiano? Ninguém conhece aqui?
Ele escreveu um livro, Aconteceu na Casa Espírita. Alguém já viu falar desse livro? Ah, bom, então tá, conheceu pelo livro. Então tá. No Aconteceu na Casa Espírita, ele conta um relato de uma médium que ela foi, na verdade, estimulada pelo um plano obsessor. Por uma equipe, uma falange de espíritos ruins que queriam destruir aquela casa espírita. Aí ela foi incentivada a começar a fazer cura, e aí ela chegava na diretoria da entidade e queria que eles montassem um trabalho específico para ela, só para ela fazer curar, que é o que eles estavam tentando ela fazer. Se a equipe da diretoria da casa cedesse, eles iam conseguir fazer o quê? Acabar com a casa por intermédio daquela médium. Ela estava num processo de fascinação, achando que tudo que estava sendo passado para ela era uma pura verdade. Por isso que eu falei agora de pouco, o médium que trabalha dentro da casa espírita tem que ter uma consciência, uma razão daquilo que está fazendo, que é preponderante, gente. E a moral nessa hora da pessoa é a que encaminha ela para o lado correto, e do que ela tem que tomar como decisiva a situação, para não afetar uma casa espírita. Porque um médium só pode destruir com um trabalho de anos e anos uma casa. Tá? Não vamos falar o mérito, nós estamos parecendo que fica uma pessoa só que tem a mediunidade pode fazer isso, tá bom? E a subjugação. Influência tão forte sobre a mente que este não mais raciocina nem age por si mesmo, agindo como marionete do espírito obsessor. Esse eu tenho um exemplo também. Nós tivemos uma pessoa no SEC que foi feito um tratamento por muito tempo com ela, por um processo obsessivo, e não teve jeito. Essa não teve jeito de resolver, porque a coisa tinha pego, já tinha andado muito tempo, estava arraigado, estava na subjugação mesmo. E o espírito que? Porque a gente nunca trata o obsessor, aliás, o obsedado, sem tratar o obsessor. Os dois precisam de ajuda. São dois doentes. Os dois precisam de ajuda. Não é chegar na casa espírita, não toca um obsessor embora, vai embora daqui e deixa o rapaz livre. Não é assim não. Pelo contrário, traz para junto da gente e vai tentar esclarecer esse obsessor de forma que ele possa entender que ele está cometendo alguma coisa errada. E ele tem que mudar a conduta dele para ele se melhorar também. Tá? Não é tocar ele daqui, não. Traz para junto e vem cá. E esse obsessor, num dia, deu uma comunicação no centro e falou o seguinte: olha, tem uma fila tão grande de obsessor para essa pessoa, que se vocês me tirarem dela, aí é que ela vai sofrer mesmo. Eu ainda estou cuidando dela. Vocês vão falar assim, nossa, mas está cuidando dela? Vocês vão ver um vídeo daqui a pouco que é mais ou menos por aí. Vocês vão entender bem o que eu estou querendo dizer agora. Agora é capaz de não entender, mas daqui a pouco vocês vão entender, tá? Ele vai falar assim, que o obsessor vai falar para o cara que ele está até rezando por ele para ver se ele se deixa a auto-obsessão dele de lado, tá? Porque ele era bravo. Mas vamos lá. Tipos das obsessões. Aí que eu falei que a gente vai entrar num campo que não é só do desencarnado para o encarnado. Normalmente, quando acontece do desencarnado para o encarnado, é que a pessoa chega até a casa espírita para a gente poder atender ela. Porque daí fica uma briga assim, tem hora que eu falo que até é injusta, mas nada é injusto dentro dos parâmetros de Deus, né? Das leis de Deus. Por quê? O desencarnado sabe tudo que nós estamos fazendo, até os menores errinhos que nós estamos vendo, gente. Porque nós estamos ligados com ele mentalmente. E nós não estamos vendo ele, né? Não é assim? Parece que fica meio injusto, né? Mas não é, não. É por causa justamente da falta de moral. Nada está injusto na lei de Deus no funcionamento. Então tudo funciona direto. Mas nós vamos encarnar. Nós vamos encontrar. Já estou até encarnando já. Nós vamos encontrar obsessão de encarnado para encarnado. Precisa dar algum exemplo dessa? Marido batendo em mulher, pai com filho, né? Nossa, isso tem de dentro de casa, está cheio. Não preciso nem falar. A obsessão de encarnado para encarnado é constante. Direto. O controle de uma pessoa que a gente tem, que a gente quer ter de qualquer jeito, é um processo obsessivo. Tá? Desencarnado para desencarnado. É só morrer os dois daqui sem um perdoar o outro com aquele sentimento de raiva, de vingança, e para o lado de lá, a briga vai continuar do lado de lá do mesmo jeito, gente. Por isso que tem uma passagem de Jesus que fala, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está a caminho. Enquanto ele está aqui. Porque senão a gente vai passar para o lado de lá e vai continuar essa briga.
E aí nós vamos encontrar espíritos que nós estamos hoje tentando doutrinar o espírito, explicar para ele o que está acontecendo, e eles estão há milhões e milhões de anos, não sabemos nem quantas encarnações já passaram, um cobrando do outro. E ainda fala assim, mas vai ver o que ele me fez no passado. Aí o outro fala, vê o que ele me fez no passado. E não sai dessa monoideia, então lá há milhões, e vem reencarnado junto, como marido e mulher, briga, separa, não aguenta, volta na outra como filho, como tá, mas aí também não dá certo. E vai assim, perdendo a vida. Perde o processo evolutivo. Vamos lá. Olha como o relógio anda rápido, né? Encarnado para desencarnado. É aí que começa o problema. Tá? Para existir a do desencarnado para o encarnado, primeiro existe a do encarnado para o desencarnado. Tá? É aí que pega. Porque o que acontece? Primeiro é o encarnado que através de seus atos, pensamentos, vai fazer sentimentos, vai fazer o quê? Vai chamar o desencarnado que está na mesma sintonia. É aí que começa. E aí, dali um tempo, a coisa muda. Aí o cara quer sair daquele problema e não consegue. Por quê? Vai lá no centro, atende o espírito e fala assim, mas foi ele que me chamou, não fui eu que vim aqui. É fatal, gente. 99,9% das situações do desencarnado por encarnado que a gente escuta é essa. A hora que tenta atender um espírito obsessor, para tentar elucidar ele. Ele fala, mas não, eu não estou aqui porque eu quero. É ele que está me chamando. Ou é ela que está me chamando. Tá bom? Então, aí existem vários processos desse encarnado para desencarnado, ou desencarnado por encarnado. Não dá para a gente explicar tudo. Aí temos que pegar o livro dos médios, dos espíritos e estudar um pouquinho mais para ver como isso se aprofunda. Se eu for aprofundar aqui, nós vamos ficar uns 3 meses debatendo porque a coisa vai longe. Tá? Então tem que pegar e estudar depois. Isso daqui é só para chamar a atenção de vocês, para o estudo. O mais comum do encarnado para o desencarnado. Morreu o marido. Alguém já viu essa no Face? Essa não sou nem eu que conto, é o pastor lá que eu não lembro o nome dele, eu vi esses dias. Ele contou que a mulher, o marido desencarna, não, e chorou, fez aquele tropé na hora do enterro, não, que ele não pode ir me largar pra cá, e que não sei o que tem, tá? E a hora que estavam descendo o caixão, no buraco, ela escorregou na porta, caiu dentro do corpo. A primeira coisa que ela falou, me tira daqui! Quer dizer, ela não queria tanto ir assim, né? Ela não estava querendo tanto ir assim, ficar do lado dele. Mas começa assim um processo obsessivo. Por quê? Aí o marido desencarna e não para de fazer o quê? Atrair o marido mentalmente. Ai, como eu estou sofrendo. Aí começa aquelas lamúrias, né? Ai, como eu estou sofrendo. Por que ele foi partir? E me largou um monte de conta. E que não sei o que. E aí começa a reclamação. Mas uma reclamação sintonizada no coitado que desencarnou e está precisando de atendimento lá, porque ele também está doente. Ele precisa de uma recuperação. Aí ele nem consegue se recuperar no plano espiritual, é chamado pela família aqui embaixo. Aí ele vem para tentar ajudar. Vem um doente tentar ajudar mais 4, 5 doentes dentro de casa. O que começa a acontecer? Começa a acontecer que começa a mexer cadeira dentro de casa, cair não sei o que lá, acender luz não sei aonde e tal. Ai, que nós estamos com encosto dentro de casa. É o próprio marido que foi chamado, está lá. E aí você atende o marido na casa espírita para tentar elucidar ele o que está acontecendo. Ele fala, ele está bravo. Eu vou lá em casa, porque ele não sabe o que aconteceu. Aí ele fala, eu vou lá em casa, ninguém me escuta. Eu falo com a minha mulher, ela não me escuta. Falo com meus filhos, ele não me escuta. Está lá fazendo o quê? Um processo obsessivo. Mas quem que chamou primeiro? O encarnado, tá? Aí depois ele fica lá dentro, até elucidar ele, que ele tem que ir se tratar, que ele não consegue ajudar a família nesse momento, que ele está precisando de ajuda, né? Mas aquela fixação mental não deixa que ele vá se cuidar. Não deixa que ele vai se cuidar. Parece brincadeira, né? A gente fala em ritmo de brincadeira, mas vocês não sabem o quanto acontece disso. Vocês não fazem ideia da quantidade de gente que está presa aqui no plano espiritual por causa que a família não deixa o coitado ir embora. Terrível. Né? E ele falou no casamento que era até que a morte nos separe, né? Mas a mulher fica insistindo ainda, chamando ele de volta, né? Mas tudo bem. Autoobsessão. Essa eu não vou nem falar nada,
Porque nós vamos ver no vídeo. Será que tem alguém aqui que promove a autoobsessão? Por que vocês acham que eu estou falando desse assunto? Não fala que sempre o palestrante é o primeiro que precisa escutar? Hã? Aí, ó, estou escutando também. Por quê? Todo mundo que tenta ser muito certinho, muito perfeito, é um auto-obsessivo. É um auto-obsessivo por conta. E garanto que vou falar que 99,9% de dentro dessa sala aqui já foi um auto-obsessivo um dia ou é ainda hoje. Porque não tem jeito, a gente faz isso. Como a gente faz a obsessão do encarnado para o encarnado. 6 horas da tarde eu liguei para o meu filho. Falei, onde você está? Filhinho. Ano de idade. Onde você está? Ah, está aqui embaixo. Você vai sair à noite? Já preocupo. 6 horas da tarde, já estou preocupado se ele vai pôr o pé na rua de noite. Há uma obsessão de encarnado para encarnado. Ele não tem que viver a vida dele, não é dele. Mas é o filho da gente, não é? Se a gente vê o filho do outro fazendo, né? O pai fazendo pro outro filho, fala, aquele nossa senhora, para que está fazendo isso? Larga o moleque viver, né? Mas o seu mesmo, você está ali, né? Toda hora querendo saber onde está, não sei o que. É terrível, né? A gente faz isso constantemente, gente. Parece que é brincadeira, mas é verdade. Obsessão recíproca. Essa daí é complicada. Demorou para me achar uma explicação assim que fosse mais adequada e simples. E o relógio andando, e eu tenho um vídeo ainda, viu, Marcos? Assim como as almas afins, voltadas para o bem, cultivam a convivência amiga e fraterna. Olha só, prestem atenção nesse texto. Existem criaturas que permutam vibrações de natureza inferior, com as quais se comprazem. É uma espécie de obsessão recíproca, que tanto pode ocorrer entre encarnados, quanto entre desencarnados. Ou ainda, entre estes e aqueles. A obsessão recíproca, ela chega na obsessão que não envolve só uma pessoa. Tá? Uma obsessão coletiva. Tá? Vamos lembrar do que aconteceu lá na época do Hitler? Imagine as pessoas que eram soldados do Hitler, podiam até estar se... ele que mandou fazer, né? Assim, né? Passa a culpa para o outro, mas estava lá fazendo. E aqueles que foram judiados por todas essas pessoas, como é que não estão convivendo hoje? Alguns podem ter perdoados, mas muitos não. Então, forma-se o quê? Uma entidade de obsessores com uma entidade de obsedados encarnados aqui embaixo. São as obsessões coletivas, como existem os desencarnes coletivos também. E a obsessão recíproca está justamente envolvida nesse parâmetro aí. O vídeo está aqui. Espera aí, então deixa eu voltar, porque se não der para falar depois do vídeo, pelo menos vocês vão ver, prestem atenção. Apaga mais umas 2 fileiras aí pra gente. Prestem bem atenção nesse vídeo. É um humor espírita, tá? Só que vejam com os olhos a sério, porque ele está contando na parte meio que na brincadeira, mas é uma pura realidade o que vai ser contado aqui, tá? Como é que eu tô? Como é que você acha que eu tô? Tô mal, tô muito mal. Não tô conseguindo fazer nada, tô fraco, uma angústia enorme, um vazio. Tudo que eu faço dá errado, eu não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Harold. Obsessor, sou eu. Mas Calma, Oswaldo, eu só vim aqui bater um papo rapidinho, trégua. Tá? É rápido, fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história, deixa pra lá. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você era um fofo, um amorzinho de pessoa, né? Para de me atormentar, por favor, eu não aguento mais. Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não precisa fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo que é errado que te acontece, ok? Isso que faz, larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá olhando? Mas como assim? Por exemplo, Oswaldo, eu chego aqui de manhã pronto para te presidiar. Beleza, hoje vou perturbar o Oswaldo. Mas você já acorda um bicho, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, seu vizinho, o padrinho.
periquito papagaio, Oswaldo, eu já tentei fazer uma prece para ver se alguém ilumina essa sua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você. Porque você é chato. É tão simples. Basta você estar na sua, eu chego aqui, te obsidio, vou embora. Acabou. Desculpa. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Oswaldo. Eu tenho o direito de me vingar, eu tenho que chegar me acotovelando, porque é um monte de capeta sendo enviado. Não só a culpa que você atrai. Oswaldo, bota a coisa na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar um pouquinho para a gente fazer o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora eu vou embora que eu não estou ficar dando um conselho, não. Tá? Isso é coisa de mentor e eu sou obsessor. Ok? Eu sou irmão. Desculpa. Vem mais. Peraí, não acabou não. Ai, meu Deus, esse obsessor não me deixa em paz. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu queria muito compartilhar esses vídeos todos lindos, mas eu não consigo. Eu não consigo nem me inscrever no canal. É muita depressão. Muita depressão. Vocês perceberam? Acabou. Pode estender para nós mais um pouquinho. Vocês perceberam? Muita depressão. Esse é o maior cuidado que nós temos que tomar hoje com o processo obsessivo. Tá? Falam que a doença do milênio é a depressão. Na verdade, é se ligar e funciona, né? Na verdade, a doença do milênio é o processo obsessivo. Porque para quem está em depressão, é uma porta aberta para obsessores. Para quem está começando a ser obsediado, vai ser um depressivo na frente se não cuidar. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, e esse está sendo um alerta hoje divulgado em suicídio. Vocês já viram a quantidade de suicídio que está acontecendo? É que a gente não sabe. Dá uma digitada no nosso amigo Google e procura lá quantos suicídios por dia acontecem no mundo. Vocês vão ficar assustados. Vocês vão ficar assustados, porque vocês não fazem a ideia de quantos. Tá? E o suicídio ainda tem uma coisa. Deixa eu tentar acabar com a parte da obsessão, vamos ver se dá tempo de eu falar um pouco sobre aí. Mas não vai dar, porque já são 8h30, já era para estar terminando, né? Predisposição à obsessão. Débitos do passado, não tem nem o que falar. Por isso que fala, reconcilia-te a caminho com o seu inimigo enquanto você está a caminho. Tudo que você levar daqui de débito para o lado de lá, provavelmente você vai voltar aqui numa próxima reencarnação tentando aparar as arestas com aquelas pessoas que você ficou em débito. Tá? E outra coisa, lembrem bem que as maiores arestas que nós temos para aparar hoje estão justamente dentro de casa. Tá? A maior das arestas que nós temos para parar hoje estão justamente dentro de casa. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está a caminho. Tá bom? Tristeza, desânimo, medo, pessimismo, ideias negativas, irritação, ódio, ciúme, avareza, ociosidade, impaciência, maledicência, calúnia, vícios grosseiros como fumo, álcool e tóxicos, são todas portas abertas a um processo obsessivo. E se vocês perceberem bem, daqui até aqui, tudo isso que nós estamos falando são situações em que o depressivo relata a um médico. Tristeza, desânimo, medo, pessimismo, ideias negativas, irritação, ódio, ciúme, avareza. É tudo o sentimento de uma pessoa que está num processo depressivo. De uma forma ou de outra, ele se encaixa ali. Tá? São estados que abrem portas para obsessão e, consequentemente, se não cuidado, chega-se ao processo depressivo ou vice-versa, que nem eu expliquei para vocês. Pode-se começar por um processo depressivo, se não cuidado rapidamente, abrir portas para um processo, o depressivo abrir a porta para um obsessor. E pode, ao contrário, a pessoa está sofrendo um processo obsessivo que, não cuidado, vai fazer com que ela chegue a um processo de depressão. Tá? Tratamento. Isso daqui, acho que eu não vou ser o primeiro a falar e nem o último. Mudança íntima.
que é aquela reforma íntima que a gente precisa fazer, que envolve o quê? A moral. Lembra que eu falei no começo? O processo obsessivo, primeiro, ele se instala através do sentimento que nós temos, para depois a ação começar na mente. É pelo sentimento que a gente atrai o obsessor. Ou atraímos também as coisas ruins para nós, independente de obsessivo. Nós podemos criar um processo depressivo para a gente através da nossa mente, sem precisar da ajuda de ninguém. Está lá o Alberto do filme, não era Alberto, não lembro o nome dele, né? Ele, você viu? Ele era um auto-obsessor dele mesmo. Lembra que eu falei? Está jogado na cama, não toma nenhuma reação. E aí até o obsessor ficou bravo, teve que vir conversar com ele, porque ó, assim não vai dar, né? Você joga tudo em mim, eu não estou fazendo nada. Tratamento do obsedado e do obsessor. Já falei sobre isso, então vamos pular lá. Orientação à família. O que é orientação à família? Muita gente acha que processo depressivo é frescura. Não é. Quem passa, tem alguém em casa, sabe bem do que eu estou falando, tá? Então por isso que a família precisa ser orientada. Evangelho no lar ajuda muito a proteção da casa, tá? E fluidoterapia, que é o que o pessoal vem procurar aqui, que é o tratamento na casa espírita. Tá certo? Fluidoterapia e também a água fluídica que está lá na saída, tá? São todas situações que nos ajudam. Mas olha lá, nunca relegar o tratamento médico. Pois, conforme o estágio da obsessão, o paciente pode ter atingido o processo depressivo, sendo necessário tratamento físico e espiritual. Com a acomodação física, o paciente passa a ter uma condição mais satisfatória ao emprego do tratamento espiritual, podendo alcançar a cura, e vice-versa. Então, olha só, uma pessoa que começa por um processo obsessivo, se ela percebe que está passando isso, corre para a casa espírita, procura um tratamento, procura uma entrevista, faz um tratamento, ela está fazendo o quê? Mudando as suas atitudes, não sei o que tem e tal, segurando o processo obsessivo dela, que poderia, sem o cuidado, atingir gravemente e passar a um processo depressivo. A pessoa que está passando por um processo depressivo inicialmente, está percebendo, procura um médico, muitas vezes ela não vai nem precisar da casa espírita depois. Porque se ela já segura o processo depressivo no início, provavelmente esse processo depressivo não vai virar num processo obsessivo. Tá? Só que, por que eu estou falando tudo isso? Porque normalmente a pessoa espera estar jogada na cama, síndrome do pânico, não quer ver ninguém, para procurar o médico. Porque psiquiatra é médico de louco. Eu não vou no psiquiatra de jeito nenhum, é médico de louco. Só trata louco. A ideia que as pessoas têm do psiquiatra é essa. Tá? E passar na frente da casa espírita. Pode deixar o obsessor comigo, que lá eu não passo de jeito nenhum. Não vou na casa espírita para procurar ajuda. É mais ou menos o que a gente encontra. E muita gente sofrendo por aí. Tá? Isso daqui não tal, e aqui seria um outro vídeo que não dá tempo de passar, que também é muito interessante. Mas esse vídeo é fácil. É só vocês procurarem na internet, no YouTube, programa Transição, eu não lembro se é o programa 203, fala sobre obsessão. Pessoas com um gabarito muito maior do que o meu, falando sobre isso durante 25, 30 minutos lá. Eu tinha feito um resuminho desse vídeo, mas infelizmente com o tempo não vai dar para a gente passar. Mas quem gostou, está interessado, procura o programa Transição no YouTube, Obsessão. Foi recente que ele foi colocado lá. É fantástico as explicações que tem, pessoas com um cabedal de conhecimento assim, muito interessante para isso. Vou lembrar novamente, nós vamos ir para o passe agora, né, para o atendimento lá de dentro. Vamos tentar nos manter em silêncio, então, e depois da saída pega o copinho d'água, vamos fazer aquela confraternização lá dentro da cozinha, né, que é mais fácil. Se a mulher estiver disposta, já faz a jantinha. Lava as panelas? Não, né? Não. Deixa para casa isso, né? Vamos fazer uma prece, então, para a gente poder adentrar ao... Vamos agradecer ao Pai, a Jesus, Bezerra de Menezes, que é o mentor dessa casa, pela oportunidade de estarmos aqui interligados a esses amigos do bem, que nos auxiliam, não só nas noites que aqui estamos, mas também no nosso dia a dia. É só uma questão de a gente conseguir sintonizá-los, que eles vão sempre estar com uma palavra de apoio e ânimo durante o nosso dia.
Temos aí um final de semana pela frente, que todos possam congregar e levar energias benéficas até as suas casas, né? Para também ajudar naqueles que lá ficaram. Uma boa noite a todos, um bom final de semana.